Escrevendo em arquivos usando PHP. Mais uma aula do nosso curso de PHP moderno completo. Olá, seja bem-vindo ao canal Classe Final. Meu nome é Gleison e hoje estou trazendo para vocês mais uma aula aí do nosso curso de PHP moderno completo. Hoje a gente vai ver como que você pode utilizar o PHP para escrever aí em arquivos aí dentro do diretório local aí do seu sistema, tá legal? Então, se estiver gostando do curso, já se inscreve aqui abaixo no canal, já deixa seu curtir aqui no vídeo, comenta aqui abaixo, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Segue a gente nas redes sociais, @classefinal, para não perder nenhum vídeo, para ficar sempre por dentro do que a gente está criando. E vamos lá para o VS Code para eu te mostrar como usar o PHP para escrever em arquivos. Então, estou aqui com o meu VS Code aberto. Aqui está o exemplo aí que a gente usou aí na aula passada, onde eu mostrei como que você pode ler arquivos aí, né, usando o PHP. Então, hoje a gente vai ver como que você pode gravar arquivos aí usando o PHP. Se você não assistiu essa aula aqui, essa aula passada, recomendo que você assista, né, para você poder entender aí, inclusive uma das partes que a gente vai fazer aqui hoje, tá? Então, eu recomendo fortemente que você utilize, que você visualize essa aula lá, para depois vir dar uma olhada nessa daqui, mas a gente vai ver aí como usar o PHP para escrever em arquivos, tá legal? Então, eu vou apagar aqui. Então, como que a gente pode fazer aí para escrever em arquivos no PHP? Então, primeiro eu vou criar aqui uma variável chamada text e eu vou colocar aqui um texto aleatório. Para esse texto aleatório, eu vou vir aqui no meu navegador e vou gerar um texto aleatório, né? Esse aqui é chamado de lorem ipsum, né? Um texto muito comum aí quando você precisa preencher texto e não sabe o que escrever, é um textinho aleatório. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 10 parágrafos. Ele vai gerar esse lero aqui para mim. Vou copiar e vou colar aqui dentro do meu PHP, né? Aqui no meu VS Code, certo? Então eu tenho aqui um texto grande com qualquer coisa escrito. Aqui, como ele está indo aqui para as laterais, eu vou utilizar aqui um recurso, né, do VS Code, que é a quebra automática de linha, né? Então, você dá aí um Alt Z. Essa quebra de linha é simplesmente para o código aparecer aqui, né, na tela, sem que eu precise ficar indo para os lados. Ele não deu Enter em lugar nenhum, é só uma quebra de linha, é a forma do VS Code visualizar. Além disso, esse mapinha aqui na lateral, né, eu quero desativar ele aqui. Então, eu vou vir aqui no View. Eu vou vir aqui em Appearance e eu vou vir aqui, ó, Minimap. Eu vou desativar o Minimap, eu particularmente não gosto dele, tá? Se você quiser saber, né, esse atalho que eu falei do Alt Z, né, que é a quebra de linha, é a mesma coisa que você vir aqui no View e colocar aqui, ó, Word Wrap, tá? Ele vai dar a quebra de linha. Então, basicamente, isso daqui é só para dar uma quebra de linha, para ficar mais fácil visualmente de ver. E como que eu faço para escrever esse texto? Então, eu tenho o texto aqui, esse texto está em memória, e eu quero escrever ele dentro de um arquivo. Então, eu vou utilizar uma função chamada FilePutContents. Então, ela é irmã da função que a gente usou na aula passada. A gente usou o FileGetContents, né, para ler aí do arquivo. E aqui eu uso a FilePutContents para escrever no meu arquivo. Lembrando que ele vai escrever tudo isso daqui que está em memória dentro do meu arquivo. Então, eu vou passar aqui para ele um caminho, certo? Então, eu vou passar aqui o nome de um caminho, um local onde eu quero salvar o arquivo, né? Lembrando, se você for gravar isso daqui dentro de uma pasta, a pasta tem que existir. Então, se você estiver gravando numa pasta, você vai ter que usar lá aquelas funções que a gente já viu, né? De file exists, para verificar se a pasta existe. Se ela não existir, você vai ter que criar a pasta, né? Então, recomendo que vocês assistam aí as outras aulas que eu falo aí sobre gerenciamento de arquivos e de pastas dentro do PHP, que é justamente para você poder pegar esses comandos, você ver como que eles são usados para você poder criar. Então, aqui no caso, eu quero salvar esse texto com um nome. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, exemplo.txt. Eu vou passar só o nome do arquivo, isso significa que ele vai ficar gravado na mesma pasta aqui que esse arquivo index. E aí eu vou passar o conteúdo. O conteúdo pode ser uma string, né? Como é esse que eu estou vendo aqui. Poderia ser um conteúdo binário, né? Então, poderiam ser dados binários. Então, a aula passada eu mostrei como que a gente poderia ler, por exemplo, uma imagem, né? Eu poderia ter aqueles dados binários que eu mostrei na aula passada, né? E gravá-los dentro de um arquivo. Ou
Ele pode ser inclusive um array, né? Se for um array, ele vai usar uma função aí do array que ele vai transformar o array em simplesmente como se fossem, né, palavras. Então, se eu passar assim para ele um array de nomes, por exemplo, o que vai acontecer é que ele vai transformar isso daqui em uma string dessa forma aqui, ó. Então, ele vai juntar todos os itens que tiver no array. Então, eu posso passar qualquer um deles, né? Então, aqui no caso, eu vou passar a minha variável text. Então, eu vou jogar aqui text, certo? E isso é tudo que eu preciso. A gente vai ver que tem algumas outras opçõezinhas, mas isso aqui é o básico. Então, vou rodar aqui o meu código, certo? Reparem que eu tenho aqui já, né, ó, o meu texto escrito aqui no meu arquivo, tá legal? Então, bem simplesinho. Então, a gente viu, né, na aula passada que eu posso passar algumas flags aqui, né? E quais são essas flags? São essas daqui, ó. Então, a gente tem o file use include path, né? Como eu mostrei lá na aula passada. Ele vai procurar primeiro, né, o arquivo lá no include path. Eu tenho o file append, então esse aqui é interessante pelo seguinte. Reparem que aqui o meu texto, né, o meu exemplo aqui, meu arquivo, ele já está escrito aqui, ó. Se eu deletar e salvar e rodar novamente, o que vai acontecer é o PHP vai gravar por cima. Então, o PHP sempre grava por cima, né, do meu arquivo. Então, se eu rodar aqui, você pode ver que ele tem 19 linhas. Então, não importa quantas vezes eu rode, o meu arquivo continua sempre com 19 linhas. Por quê? Porque ele está simplesmente sobrescrevendo. Mas eu posso passar aqui essa flag, file append. Então, vou passar aqui, ó, file append, certo? E o que ele vai fazer é, ao invés dele escrever por cima, ele vai acrescentar esse texto no final aqui, ó. Então, eu vou dar aqui rodar, ó. Tá vendo que ele acrescentou mais linhas aqui, ó, no meu arquivo. Então, se você passar a flag file append, você está gravando no final do arquivo. Além disso, você pode passar também essa outra flag chamada lockx. Então, vou colocar aqui lockx. O que essa flag vai fazer é o seguinte: quando você estiver gravando no arquivo, o PHP ele vai criar o que a gente chama de lock, ou seja, ele vai travar o arquivo e ele não vai deixar mais ninguém gravar naquele arquivo enquanto ele não liberar o arquivo. E por que que isso é importante? Né? Se você estiver trabalhando num sistema em que, sei lá, por exemplo, muitas pessoas estão usando o sistema ao mesmo tempo. Se várias pessoas tentarem gravar no mesmo arquivo ao mesmo tempo, o que vai acontecer é, pode ser que o arquivo acabe bagunçado, ele vire uma bagunça, porque cada um está gravando sua parte, seu pedaço, e aí quando vai ver tá um gravando por cima do pedaço do outro. Com essa opção de lock, né? Então o que que acontece quando eu crio um lock? Então, nesse caso aqui, eu estou criando um lock exclusivo, ou seja, o PHP vai abrir o arquivo, vai falar assim, olha, enquanto eu estou usando esse arquivo, mas ninguém mexe, ele vai gravar os dados no arquivo, depois que ele gravar os dados no arquivo, ele libera esse arquivo, e aí outros processos, outros aplicativos poderão gravar aí dentro do arquivo, tá? Então, é muito interessante esse lockx aqui, se você quiser garantir aí, né, a integridade aí do seu arquivo, tá? Certo? Então, bem facinho aqui de utilizar. Agora a gente vai usar, né, o que a gente viu na aula passada juntamente com esse. Então, a gente viu que o file get contents, né, ele baixa, né, ele permite você baixar ou ler algum arquivo, e o file put contents, ele permite você escrever. Inclusive, se eu der um var dump aqui, ó, nesse file put contents, para a gente ver o que ele retorna, ele retorna um int ou um falso. O que é esse int? Esse int é a quantidade de bytes que ele gravou em disco. Então, nesse exemplo aqui, ele gravou 4.406 bytes, tá? Então, tomem cuidado, né? Essa função ela retorna ou um número ou um false. Então, se ele retornar false, significa que ele não conseguiu aí gravar, tá? Então, a gente vai usar aqui, ó. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó, de como a gente poderia usar o file get contents e o file put contents para gravar um conteúdo. Então, vou criar aqui um image, eu vou colocar aqui o file get contents e eu vou jogar aqui
uma URL de uma imagem. Então, vou colocar aqui na web, por exemplo, cachorro. Na verdade, era só cachorro. Deixa eu pegar aqui uma imagem. Vou pegar essa imagem. Então, eu tenho aqui a URL da minha imagem. Vou jogar aqui a URL da minha imagem. Então, eu quero que o conteúdo dessa imagem vá para esse arquivo IMG. A gente viu aqui na aula passada que estava dando um errinho, né? Vamos ver se ele vai dar erro ainda de SSL. Se der erro de SSL, a gente tira aqui, né? Porque como eu estou rodando a minha aplicação local, aqui ele não tem certificado, não tem nada configurado, então ele pode acontecer dele acabar dando alguns erros aí de SSL, tá? Então, beleza. E aí eu vou gravar essa imagem no meu arquivo. Vou até tirar esse file append, vou colocar só lock e eu vou colocar que o nome da minha imagem vai se chamar cachorro. Deixa eu só ver se essa imagem... deixa eu ver só qual é o tipo da imagem. É uma imagem do tipo WebP. Então, vou fazer o seguinte, vou procurar uma imagem JPG, que é um padrão de imagem, né, que a gente usa aí no computador, né, e tudo mais. Então, vou pegar aqui um JPG, certo? Então, vou colocar a URL aqui novamente. Eu vou chamar de cachorro JPG, certo? Vou rodar aqui o meu script. Ele disse aqui que ele não achou, né, um wrapper para HTTPS, então eu vou passar só HTTP, não tem problema. Então, rodei aqui. Vamos aguardar aqui um pouquinho. Pronto, finalizou aqui, demorou um pouquinho, né? Demorou bastante, inclusive, mas eu tenho aqui o download da minha imagem. Esse servidor aqui, provavelmente eles devem bloquear aí, né? Quando outras aplicações, né, que não são web, né, que não são um navegador, né, de acessar aí a URL, né? Então ele deu uma demorada aqui, mas reparem que ele pegou aqui, né, todo o conteúdo dessa imagem, jogou aqui dentro dessa variável, essa variável ficou em memória, e aí ele gravou aqui, né, dentro desse meu arquivo, que deu esse total aqui, ó, deu 289.995 bytes aí de dados, e é essa imagem aqui. Acredito, inclusive, que talvez essa imagem esteja até em formato HD ou algo do gênero, talvez seja por isso que tenha demorado tanto também, tá? Então, reparem que você pode utilizar, né, dessas formas. Da mesma forma, eu mostrei que a gente poderia, né, então, por exemplo, eu quero entrar no site do Google, né? Então, vou colocar aqui site e vou gravar, né, aqui o nome de um arquivo. Eu vou falar que é um arquivo HTML, tá? E vou gravar aqui, ó, em site. Então, eu estou entrando na página do Google, pegando o conteúdo que tem lá, lembrando que eu estou pegando o HTML da página, não estou pegando as imagens e as outras coisas, só o HTML. E vou rodar aqui, ó. Então, vamos aguardar. Pronto, baixou aqui o conteúdo. Então, reparem que eu tenho aqui um arquivo, né, com todo o código ali da página inicial do Google, né? Então, se eu vier aqui, inclusive, e abrir aqui, ele vai abrir no meu navegador. Veja que ele abre, ó, ele abriu aqui. Ele não carregou as imagens, né? Ele não tem o link aqui das imagens, mas o conteúdo, né, o HTML da página está aqui totalmente baixado. Então, a gente pode utilizar, né, em combinação o file getContents para baixar e o file putContents aí para gravar dados em disco, tá legal? Então, essa daqui é a aula de hoje, bem tranquilinha, bem fácil. Se gostou, deixa seu curtir, comenta aqui abaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações e segue lá, @classefinal. E até o próximo.